Bem-vindos à nossa aula. Hoje eu vou trabalhar mais com foco na geografia física e nesse aspecto eu vou enfatizar a parte de climas. Bem, esse tema que é tão debatido, né, sobre as políticas públicas que são traçadas, né, para para o combate às modificações climáticas, as reuniões dos governos e as várias, digamos, eu poderia dizer, as várias reuniões de impacto mundial, né, que visa justamente o desenvolvimento de uma economia sustentável, passa diretamente pela uma política de preservação do meio ambiente, né? Seja no aspecto de preservação de florestas, seja no aspecto de combate a queimadas, como é que o Brasil está vivendo recentemente. E tudo isso, né, tem um aspecto maior que é o clima, o impacto sobre o clima. Aqui eu faço na nossa abertura uma diferenciação, né, entre clima e tempo, porque são expressões usadas como se fossem, como se tivessem os mesmos significados, porém não são, não são as mesmas definições. Clima é diferente de tempo. Então o clima é o conjunto de fenômenos meteorológicos, né, como a chuva, a temperatura, a pressão atmosférica, umidade e os ventos. Então é um conjunto desses fatores que vem determinar o que é o clima. Um ambiente atmosférico é constituído por uma série de estados, né? A atmosfera ela se modifica constantemente, certo? E esses elementos, né, são elementos físicos que vêm a contribuir, né, pela caracterização do clima. E aí nós entramos, né, no aspecto de determinados fatores que venham a influenciar na formação e caracterização de um clima. Então o tempo é justamente esse estado momentâneo em que o clima se apresenta. Então um exemplo, pela manhã o tempo pode estar frio, né? Porém, não significa que o clima aqui da nossa região Nordeste modificou, não. A predominância do nosso clima é, né, o clima semiárido, que tem uma característica quente, né? A característica quente a maior parte do tempo, do ano, né? Temperaturas elevadas, acima de 30 graus. Porém, em determinados momentos do dia, essa temperatura cai. Né? Aí significou que o clima mudou? Não, o clima continua com as características do semiárido. Porém, o tempo, né, que é o estado momentâneo, é que mudou. Ele se modifica. Ele pode se tornar chuvoso mais tarde, ele pode estar quente e úmido. E assim ele se modifica ao longo do dia. O clima não. O clima é uma sucessão, né, de análise de vários anos que levou a concluir que o clima da nossa região é semiárido. Deixa eu apresentar para vocês mais aspectos. Então, os elementos do clima: a temperatura, né, a umidade atmosférica, que é o que? O vapor de água que existe no ar. Né? Então, todo o ar que nos envolve, que está em nossa volta, ele tem umidade. Né? Ele tem umidade. Então, essa umidade é que vai influenciar também na existência de chuvas. Pressão atmosférica, que é o peso da atmosfera sobre sobre a superfície. Né? As massas de ar, porque são grandes concentrações de massas de ar que traz determinadas características. Um exemplo, né? A massa de ar tropical,
tropical continental, ela nasce no centro da América do Sul. Então ela tem uma característica, por ela ter uma característica que nasceu no centro de um continente, ela tem uma característica quente e seca. E uma massa de ar que nasce no litoral, que nasce no oceano, geralmente ela tem uma característica quente, porém, devido a ter nascido, surgido no oceano, ela tem uma característica úmida. Veja só. Os ventos, né, que é justamente o deslocamento do ar de uma região para outra, chuvas, né, eis aí os elementos que influenciam. Bom, partindo desse pressuposto do aspecto de fatores que influenciam, então a temperatura ela está diretamente relacionada com a distribuição do calor sobre a superfície da Terra. Aqui, nesse gráfico, eu mostro para vocês, né, que vocês têm a distribuição do calor sobre a superfície. Então, dos 100% de radiação solar que chega à Terra, o que acontece? 47% é absorvida pela superfície da Terra, chega na superfície. 19%, né, ela é absorvida pela atmosfera, aquece a atmosfera, e a atmosfera segura 19% dessa radiação solar. E 34%, né, é simplesmente refletida, né, pela atmosfera, né, e pela superfície, né, da Terra. Porque essa superfície pode ser superfícies sólidas ou líquidas, então elas vão refletir uma parte dessa radiação solar. Então veja só que dos 100% da radiação solar, apenas 47%, né, é absorvida pelo planeta Terra. Bom, outros elementos, né, do clima é a umidade atmosférica. E aí eu mostro para vocês um pouco dessa distribuição dessa umidade. É um ciclo constante de evaporação, né, e precipitação, que leva a esse ciclo, né, constante que a água faz. E essa concentração de vapor de água que existe no ar é o que permite a formação de chuvas. Né? É o que permite a formação de chuvas e também melhora a sensação do ar, né? Para podermos, digamos aí, respirar um ar. Esse ciclo constante de renovação permite com que justamente o ar ele seja purificado. Né? Principalmente isso é muito importante em áreas de grandes centros urbanos, onde a concentração de poluentes é muito grande. E aí faz com que as chuvas elas sejam muito importantes para a limpeza, né, dessa área urbana. Veja aqui então, observe, né, por exemplo, aqui uma cidade, né, então você vê aqui a emissão de poluentes, e ali próximo você tem concentração de florestas, lagos, oceanos, e sempre quando ocorre então a radiação solar, então essa água é aquecida, ela se transforma em vapor de água, né? E nas altas, então, com esse vapor de água, ele se eleva para as camadas superiores da atmosfera. Nas camadas superiores da atmosfera ocorre um processo de resfriamento e aí ele se precipita, né, em forma de chuvas. Esse ciclo leva a uma constante renovação, né, e purificação da atmosfera. As chuvas, elas não se comportam de forma homogênea. Existem diferentes fatores que levam à formação de chuvas. Aqui, vocês podem constatar 3 tipos de chuva. A chuva convectiva, a chuva frontal e a chuva orográfica. Qual é a característica de cada chuva? Então, a chuva convectiva, ela se forma
em regiões onde tem uma grande concentração de vapor de água, seja em áreas de concentração de grandes rios ou em áreas de formação de florestas, onde justamente a floresta ela emite uma grande quantidade de vapor d'água na atmosfera. E aí, esse vapor de água, né, ele permite a formação de nuvens, né, que nas altas camadas da atmosfera começa então o processo de precipitação. Então é um ciclo constante de evaporação, né, formação de nuvens e precipitação. Uma área como a floresta amazônica, né, é constante o ciclo de chuvas. Né? Por quê? Porque você tem lá uma área, a floresta amazônica está localizada em uma área tropical, onde a temperatura é alta, e lá tem muito vapor d'água. Então o ciclo é constante. Uma média, por exemplo, a região norte do Brasil, ela praticamente chega a 3.000 milímetros de chuvas anuais. Então é muita chuva. Tá? Comparado com o Nordeste, que em um ano regular é uma média de 600 milímetros. As chuvas, próxima chuva, a chuva frontal, é quando justamente ocorre ali um choque de massas de ar, né, com características diferentes. Por exemplo, aqui ó, você tem aqui uma massa de ar fria, certo? Com uma massa de ar quente. Então o choque dessas duas massas de ar com características diferentes leva a precipitação. Então o choque aí é frontal. Daí vem o nome chuvas frontais, certo? A terceira chuva é a chuva orográfica, também conhecida como chuva de relevo. Essas chuvas, elas se formam geralmente em regiões, posso dizer, predominantemente em regiões litorâneas, né? Onde também nessas regiões costeiras tem elevações, ou seja, formação de relevo, aqui ó, como você vê aqui ó, formação de planaltos, né? Algumas elevações que impedem a passagem das massas de ar úmida para o interior. Como você vê aqui ó, você observa que existe aqui o oceano, o mar, né? Onde ocorre a formação de uma grande concentração de umidade, né, de vapor d'água. Os ventos deslocam essas nuvens que se formaram no mar. Quando elas chegam no continente, então elas barram, né, nessa formação de relevo, essa elevação. Para passar para o interior, então essas nuvens elas se precipitam, né? E muitas vezes, então, quando elas passam para o interior, elas já praticamente elas não têm uma grande concentração de umidade. Isso é provado, por exemplo, aqui no Nordeste existe essa formação aqui, que é o famoso Planalto da Borborema, localizado no Nordeste brasileiro. E é justamente essa formação, muito parecida, essa formação aqui. Né? O Nordeste brasileiro tem uma grande costa, né, banhada pelo oceano, porém, a maior parte das nuvens, né, que se formam no oceano, quando chegam no litoral, elas se precipitam, porque justamente existe ali uma formação de uma grande elevação no Nordeste brasileiro, chamado Planalto da Borborema. E quando essas nuvens elas se precipitam no litoral, elas passam para o interior já secas, né? E aí uma das possíveis explicações, né, para a formação de secas constantes no Nordeste brasileiro. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre climas. Depois eu vou enfatizar outros aspectos. Até a próxima aula.